E aí, jogador, como é que você tá? Essa semana a gente continua falando sobre negociação, mas o foco agora é no fechamento do negócio. Para isso, a gente chamou ninguém mais, ninguém menos que o Henry de Paiva. Ele que já foi presidente da Rio Júnior e domina como ninguém esse assunto. Então não perde esse lance e deixa aqui embaixo seu comentário e suas sugestões ao final do vídeo. Fala, empresário júnior, tudo bom? Meu nome é Henry de Paiva, eu sou um dos fundadores da Lumière, que é uma empresa que atua na área de educação, só que focada em vendas. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre negociação. Só que mais especificamente um ponto muito importante dentro da negociação, que é a hora que você vai fechar o acordo. Que é aquele momento que o seu cliente vai dizer sim ou não, certo? A ideia aqui é que eu te dê algumas dicas para que você consiga aplicar no seu dia a dia na sua EJ e assim você consiga aumentar a sua conversão nas suas negociações, beleza? Vamos então à primeira dica. A primeira delas é, sempre feche sua negociação dentro dos cenários estabelecidos na etapa de planejamento, ok? Como assim, Henry, fechar sempre a negociação dentro dos cenários? Eu vou te explicar. Quando você vai planejar uma negociação, a ideia é que você sempre monte 3 cenários para sua negociação. O cenário otimista, o cenário moderado e o cenário pessimista. O cenário otimista é o cenário que geralmente você vai começar a sua negociação, que basicamente é o cenário que você acredita que é o melhor cenário possível para você, onde o preço é o melhor preço para você, é o melhor prazo para você, enfim, que ele tem as melhores condições para o seu lado. E é a partir dele que você começa a sua negociação. E aí você também desenha um cenário moderado, ok? O cenário moderado é o cenário mais provável da sua negociação. Ou seja, você começa a negociação no otimista e aí na etapa de concessões, onde você tem que ceder, porque provavelmente o seu cliente vai pedir para você diminuir o preço, o prazo, ou para mudar alguma coisa, você vai caminhando para o cenário moderado. Só que você também deve desenhar o cenário pessimista. O cenário pessimista, ele é o pior cenário possível para você, mas que ainda faz sentido você fechar, ok? Por quê? Porque aí quando você for trabalhando e tiver chegado do cenário otimista pro moderado, se o seu cliente for aquele tipo que, cara, gosta de chorar bastante, de pedir mais desconto, etc, etc, você pode ir caminhando pro pessimista, ok? Só que você nunca deve fechar, tá? Você nunca, jamais deve fechar o seu acordo abaixo do cenário pessimista. E isso é muito comum. Por quê? Porque aí eu linko também com a segunda dica. Você deve ser sempre flexível, só que sem exageros. Ok? Como assim ser flexível, mas sem exageros? Muitas pessoas, quando elas chegam nesse cenário pessimista, acaba que chega um momento que o cliente acaba pedindo um descontinho a mais, alguma coisa a mais, e a pessoa fala assim, poxa, cara, eu acho que faz sentido ainda fechar. Acho ainda que é coerente eu dar um descontinho um pouco maior. Só que o que acontece é o seguinte, quando você sai do que você tinha planejado anteriormente, você está basicamente jogando o seu planejamento no lixo, certo? Então você tem que tomar muito cuidado, até porque se você der muito desconto, o santo vai acabar desconfiando. Eu sempre digo o seguinte, cara, se você chega pra mim e começa a vender um serviço ou um produto por 10 mil reais, e aí do nada ele cai pra 8, cai pra 7, cai pra 6, cai pra 5, alguma coisa tá errada, concorda comigo? Se você chega a 65% do valor original, eu já paro de negociar. Porque pra mim você não é um negociador confiável, tá? Basicamente, eu vou pensar que você estava querendo ganhar algum dinheiro em cima de mim. Então é importante que você seja flexível sim, mas sem exageros. Seja flexível dentro dos cenários que você estabeleceu. Afinal, você se planejou e não foi à toa. Então o ideal é que você comece lá no cenário otimista, vá para o moderado e, se necessário, para o pessimista, mas nunca abaixo dele. Se você fechou um acordo abaixo do cenário pessimista, você se planejou errado. Tranquilo? Então seja flexível, mas cuidado para não exagerar. Tá bom? Uma outra dica muito boa é você ter call to actions na hora de você fechar o acordo. Como assim? Você foi lá, apresentou a sua negociação, falou com o seu cliente e aí chegou a hora de você pedir uma resposta para ele. Então faz uma chamada para ação. Pergunta para ele, então cliente, vamos em frente? Vamos seguir dessa forma? Vamos fechar assim? Faça uma pergunta, tá? Que direcione ele para o sim, ok? É muito importante que você faça a pergunta certeira para que obrigue ele a dar uma resposta positiva ou negativa. Tem muitas pessoas que apresentam a negociação e simplesmente deixam no ar, deixam o cliente falar se ele quer ou não. Você que deve perguntar. Então tenham call to actions em mente para que você consiga utilizar na sua negociação. Tranquilo? Uma outra dica é fechar o acordo sem confirmação. É uma técnica muito boa. Como assim fechar o acordo sem confirmação? Isso é possível? Sim. Basicamente aqui, a gente vai trabalhar para fechar o acordo sem que o cliente tenha que necessariamente te falar, sim, eu quero fechar, tá? Qual é a ideia aqui? A ideia é que você parta da premissa de que o cliente já aceitou o acordo e você faça perguntas como se ele já tivesse te dito um sim. Como por exemplo, então cliente, você vai pagar à vista ou parcelado? Eu vou te entregar em 12 dias. Tudo bem pra você? São perguntas onde eu parti da premissa que ele já disse o sim, ok? E eu já tô dando no meio que os próximos passos, tá? Uma outra dica muito boa e muito importante é formalize o acordo. Formalizar o acordo é muito importante.
Muitas vezes em uma negociação, você vai ter que ter 2, 3, 4, 5, 10 reuniões para você conseguir fechar alguma coisa. E o que acontece é o seguinte, muitas vezes nesse grande número de reuniões, algumas informações podem acabar se perdendo. E quando uma informação se perde, você acaba correndo o risco de ter problemas no futuro, tá? Uma outra coisa que pode acontecer também é você negociar com uma pessoa que pode estar agindo de má fé. É aquela pessoa que te fala uma coisa, mas quando passou aquele momento ali, como você não assinou nada, você não formalizou de forma alguma, ele fala que você não está cumprindo com o que foi acordado. Ou então ele fala que vocês tinham acordado alguma coisa quando na verdade vocês não tinham. Então eu sempre dou 2 dicas básicas para você formalizar o acordo. A primeira delas é, você pode fazer uma ata, no final você bota ali todos os pontos que foram acordados e você faz as 2 partes assinarem, ou então você envia um e-mail falando, olha, esses foram os pontos que a gente discutiu na reunião, e aí, você está de acordo? Me confirma, por favor. Porque aí ele confirmando já está tudo bem, você tem ali um registro. Mas é muito importante que você formalize o acordo para você não ter problemas posteriormente. Isso é basicamente uma prevenção para você conseguir ficar mais tranquilo, beleza? Além disso, uma outra dica muito boa é peça indicações. Como assim? Eu sempre digo o seguinte, nada como aproveitar uma venda para gerar novas vendas. Por quê? Porque a sua empresa ela tem um público-alvo, certo? E esse cliente que você fechou, ele provavelmente faz parte desse seu público-alvo. E o mais legal é que por ele ter todas essas características, ele acaba conhecendo pessoas como ele, certo? Exemplo, se o seu cliente ele é geralmente um dono de mercadinhos, ele provavelmente conhece os outros donos de mercadinhos. Se ele é um cara que é dono de academia, ele provavelmente conhece outros donos de academia. Ou seja, ele tem ali provavelmente no celular dele, no e-mail dele, outros contatos muito quentes que podem ser aproveitados por você para que você consiga gerar novas vendas. Tá? E você pode trabalhar com comissões, certo? Ou com descontos. Então ali quando você vai fechar o contrato com o cliente, você pode falar com ele o seguinte, olha cliente, eu tô aqui te dando essa oportunidade, né? Mas por que não expandir essa oportunidade para outras pessoas? Isso pode ser bom para você também. Faz o seguinte, me indica 3 contatos de pessoas que você acha que podem ter essa oportunidade, que vão gostar de ter essa oportunidade. E cada pessoa dessas que você me indicou, que fechar comigo, eu te dou um desconto, sei lá, de 20%. E esse desconto é acumulativo. Ou então, de cada acordo que eu fechar com essas pessoas, eu te dou uma comissão de 20%, que seja. Cara, com certeza você vai ter alguns clientes, aquele cliente até com perfil mais rato, vamos dizer assim, aquele cara que gosta desse tipo de benefício, etc., que ele vai sair te indicando várias pessoas, tá? E aí isso vai ser muito importante pra você, porque, mais uma vez, ele vai te indicar pessoas que têm um perfil parecido com o dele, ok? E peça sempre 3 indicações. Por que eu dou a dica de 3 indicações? Porque se você falar assim, me indica alguém, ele vai te indicar no máximo uma pessoa, nem vai te indicar, ok? Se você pedir 1000 indicações, ele não vai te indicar ninguém. Se você pede 3 indicações, não é muito nem pouco. E quantas indicações ele vai te dar? Exatamente 3 indicações. Ok? Então isso é muito importante. Aí você pode falar assim pra mim, Henry, poxa, mas eu vou dar desconto pra ele, é acumulativo, então se ele me indicar 5 pessoas e eu der 20% de desconto pra ele, por cada pessoa, ele vai ter o projeto dele de graça? Sim, ele vai ter o projeto dele de graça. Só que eu aposto com você que ele provavelmente pagou o projeto dele com esses outros 5 que ele gerou pra você. Beleza? E ele gerou mais vendas, que pra você vai ser mais conhecimento, vai ser mais oportunidade e mais uma forma de você trabalhar ali com a sua empresa. Então pedir indicações é muito importante, você pode sim trabalhar dessa forma e trabalhar também com comissões, né? Passando uma porcentagem ali, né, do valor de venda para o cliente. Com certeza isso vai deixar ele satisfeito e vai abrir uma porta ali para que inclusive ele te faça mais indicações, para que ele abra novas portas para você e assim você consiga fechar ainda mais oportunidades de negócio. Tranquilo? E aqui a gente vai para a dica final, que é encerrando a negociação. Como é que a gente deve encerrar a negociação? Cara, a ideia é que você saia satisfeito, que o cliente saia satisfeito, que todos saiam com um clima lá em cima, com um ambiente super positivo, ok? Então quando você estiver encerrando a negociação, a ideia é que você mantenha o clima lá em cima. Agradeça o cliente pela oportunidade, diga que está feliz por ter essa oportunidade de trabalhar com ele. Diga que você espera que vocês construam algo muito bom em conjunto, certo? Mantenha o clima lá em cima, alto astral. E quando você sair da negociação, pensa sempre assim, cara, eu estou satisfeito com a negociação? A outra parte está satisfeita com a negociação? Porque eu sempre digo o seguinte, uma negociação ela só é boa quando ela é boa para os dois lados. O preço, o prazo, eles têm que ser bons para o cliente, mas eles também têm que ser bons para você. E a ideia é que você reflita, cara, eu estou satisfeito com o preço e prazo que eu cobrei? Tá tudo tranquilo para mim? E o outro lado, foi bom para ele também? Se questione, porque aí você vai entender logo de cara o que você errou, o que você acertou, e aí você vai conseguir, né, talvez corrigir para as futuras negociações, você não cometer os mesmos erros. Beleza? Então reflita sobre isso para você poder melhorar continuamente. Tranquilo? Bom, essas eram as dicas que eu tinha para dar para você. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida você pode falar comigo. Meu nome é Henry de Paiva, né? Pode me procurar aí nas mídias sociais e falar comigo diretamente. Ou falar aí com a galera da Rio Júnior que provavelmente eles vão repassar aí, né, as suas dúvidas.
Tranquilo? Bom, boa sorte pra você, boas vendas e a gente se vê por aí. Um abraço.